aqui uma mulher que infelizmente não está mais entre nós. A Michele Munhoz tinha 39 anos de idade. Ontem à tarde ela acabou sendo assassinada pelo companheiro Alexandro de Faria, de 35. Diz que os dois estão juntos há bastante tempo, quase 20 anos. E viviam um relacionamento conturbado. Diz que tinham muitas brigas. E o Alexandro seria usuário de drogas. Ontem, depois de um dia recheado de brigas, ele acabou assassinando a facadas a Michele. Nós estivemos ontem na cidade com o Pedro Marconi, que já vai trazer a reportagem, e nós conseguimos agora há pouco imagem exclusiva do assassino fugindo de bicicleta. Esse é o momento, ele pegou a bicicleta, tinha acabado de matar a mulher e foi embora, deu pinote ali, ó, e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Tinha acabado de cometer o crime de feminicídio. Wesley Lemos, diante da gravidade, voltou para Arapongas hoje cedo com o Lucas de Jesus, está em frente à delegacia para falar sobre esse caso. Alguma pista do assassino, Wesley? Até agora nada, viu, Parra? A polícia segue realizando buscas por Arapongas, inclusive também em busca de denúncias para encontrar o Alexandro, que continua foragido desde a hora do crime. Crime que aconteceu ontem por volta das 4h30, 5 horas da tarde, segundo a família. Toda a família estava ali no terreno, que tem 3 casas. Ali moravam a Michele e o marido, o Alexandro, com a filha de 14 anos. Porém, no momento em que o crime aconteceu, a adolescente estava na casa da tia, que é a irmã do Alexandro, que também mora ali no mesmo terreno. Na casa dessa tia ainda tem outras 3 crianças que são filhas dela e o marido da tia desta adolescente, que também estavam no local. Na terceira casa, né, a mãe do Alexandro mora por lá, mas ela não estava no local no momento do crime. Ela havia saído com o namorado e não estava por lá. Então o Alexandro e a Michele estavam sozinhos dentro de casa. Discussões durante todo o domingo, todos perceberam ali que estava tendo um atrito, mas não acreditavam que o crime seria tão grave ao ponto que chegou de um feminicídio. E o que aconteceu, né, Parra? No final da tarde, infelizmente, ele esfaqueou a Michele com a porta trancada. Quem tem mais detalhes é o Pedro Marconi, que esteve ontem aqui em Arapongas, preparou uma reportagem completa para nós. Vamos assistir e na volta eu converso com a delegada ao vivo aqui na tela do BG. Quase 20 anos de uma relação que chegou ao fim da pior maneira possível. O crime foi na casa onde a família vivia, no Jardim Corina Pugliese, em Arapongas. Michele, de 39 anos, foi atacada a facas pelo próprio marido, Alexandro Aparecido, de 35 anos. A vítima morreu na hora. O casal tem uma filha de 14 anos. A adolescente estava no terreno no momento em que ouviu a mãe pedindo por socorro. Mas como a casa havia sido trancada, nem ela ou os outros familiares conseguiram evitar a tragédia. Segundo os parentes, que moram nas casas que ficam na frente, nos últimos dias o casamento estaria conturbado, com várias discussões. Eles estavam discutindo ali no momento em que a vítima começou a pedir socorro, né? Os familiares foram tentar socorrê-la ali, até tentaram arrombar a porta, né? Presenciaram ele desferindo as facadas no corpo da vítima, mas não conseguiram ajudá-la. Em seguida, então, ele teria saído, teria tentado pegar a moto emprestada, os familiares não emprestaram e ele teria saído e tomado rumo ignorado. Para a Polícia Civil não restam dúvidas. Michele foi vítima de feminicídio. O motivo seria ciúmes. São as informações preliminares que a gente conseguiu agora no local do crime, né? A gente vai investigar melhor para ter maior amparo aí de como era a vida do casal antes dessa tragédia aí, né? Alexandro deixou a faca para trás após matar a esposa e fugiu a pé. Apesar das buscas, não foi encontrado até o final da noite. As viaturas estão na rua, né? A Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, estamos todos empenhados em capturá-lo e prendê-lo em flagrante. Doutora Camila traz elementos importantes e que deixam a história ainda pior. De que parentes tentaram evitar a tragédia, chegaram a arrombar a porta e presenciaram as facadas que tiraram a vida da Michele. Elas viram o Alexandro cometendo o crime de feminicídio, eles viram o Alexandro matando, mas não tinham o que fazer, não conseguiram segurar. E depois que ele comete o crime, ele tentou pegar uma moto, não conseguiu pegar a moto, catou uma bicicleta e com a bicicleta ele foi embora. E não sabemos qual o paradeiro dele. Imagino para a família, Wesley, presenciar um assassinato bárbaro como esse, da forma como foi. Imagina o estado de choque que está todo mundo pela perda, Wesley.
Pois é, Parri, daqui a pouco também nós vamos trazer o relato do cunhado do Alexandro, que estava ali no local, viu como tudo aconteceu e tem os detalhes também desta tarde trágica, infelizmente, para esta família. Agora conversando novamente com a delegada Camila Costa, que ontem já conversou com o repórter Pedro Marconi. Obrigado pela atenção com a nossa reportagem. Doutora, quais são as novidades a partir de hoje? A polícia segue investigando, ainda sem dúvida, sobre o Alexandro? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Nós continuamos na rua, né, tentando capturá-lo. Tivemos informações dele, de que ele entrou em contato. Então, as equipes, tanto da Polícia Civil, quanto da Guarda Municipal e Polícia Militar, estão na rua aí na busca de capturá-lo. Ele entrou em contato com a família dele? Como foram esses contatos? Ele entrou em contato com a família dele e por esse motivo aí a gente tem mais ou menos mais um norte de onde podemos encontrá-lo. Ele não deu detalhes, por exemplo, se deve se entregar ou não? Chegou a falar para a família qual teria sido a motivação desse crime brutal? Ao que tudo indica, ele não vai se entregar, não. Ele disse que não vai se entregar, não. Doutora, sobre o histórico desse casal, a senhora teve acesso? É um casal que brigava frequentemente ou não? Assim, pelo relato que a gente colheu ali, né, no momento do crime, dos familiares, é que já havia uma briga se estendendo há algumas semanas já, motivada por ciúme da parte dele, né? Mas no nosso boletim de ocorrência não havia registro, né? Então, assim, a vítima infelizmente, não nos tinha procurado ainda. O único registro que existia era de 2014, então um registro bem antigo de uma situação de violência envolvendo os dois, mas nada recente sobre qualquer situação que ela tenha passado. Essa situação de 2014 foi ela mesma que procurou a polícia ou foi outro familiar? Foi ela. Uhum. Ela mesma. Mas ele não chegou a ser preso, né, doutor? Ele tem passagens pela polícia ou não? A única passagem que ele tem também é relacionada à violência doméstica, mas seria em relação à irmã dele, né? De 2 anos atrás, uma situação de ameaça, a qual ele responde, mas não houve prisão. Uma pessoa considerada perigosa, doutora, diante do crime que cometeu? Sem dúvida. É um crime brutal, um crime covarde, né? O que ele fez com ela de uma covardia imensa. Com certeza é um cara perigoso que está na rua e a gente precisa capturá-lo com urgência. A investigação aponta para um feminicídio, doutora? Sem dúvidas, é um feminicídio, né? Relação de violência doméstica, um casal coabitava, não existia medida protetiva, infelizmente, mas é um feminicídio majorado. O que chama atenção também é que diversos familiares estavam ali no mesmo terreno, né? São várias casas e, infelizmente, algumas pessoas presenciaram, até um adolescente ali da família também. Na verdade, quando a irmã tentou socorrê-la, né, tentou arrombar a porta, o filho dela de 14 anos veio também para tentar arrombar a porta, então possivelmente presenciou algum momento ali do crime mesmo, né, do momento das facadas. Quais são os próximos passos da investigação, doutora? Além da prisão, né, dele, que vocês estão buscando por isso, mas testemunhas devem ser ouvidas? Como que funciona o inquérito a partir de agora? Ontem nós conseguimos eu estive no local do crime, então consegui fazer a maior parte das oitivas que eram necessárias. Pretendo ouvir novas pessoas ainda. A gente aguarda os laudos também, né, da criminalística, o laudo de necrópsia dela também, enfim, para concluir o inquérito policial. Nesses contatos que ele fez com a família dele depois do crime, ele teria demonstrado algum tipo de arrependimento, algo nesse sentido? Ou a senhora não teve acesso, por exemplo, a essa conversa, como tem acesso? Não tive acesso, só fiquei sabendo. Certo. Ô Parra, se você tiver mais alguma pergunta para a doutora Camila Costa, ela continua ao meu lado, é a responsável pelo inquérito, pela delegada da mulher aqui de Arapongas também, está acompanhando de muito perto esse caso gravíssimo aqui no norte do Paraná. Bom, em primeiro lugar que o monstro tem que ser preso, né? É um monstro que tem que ser preso. Mas a minha pergunta, Wesley, é sobre o seguinte: tem mulheres que estão nos assistindo agora que podem estar passando por uma situação semelhante ao que a Michele passou, porque infelizmente culminou no assassinato dela. Mas tem mulheres que estão nos assistindo agora que podem ser ameaçadas pelos seus companheiros, que podem ser xingadas pelos seus companheiros, podem sofrer agressões, podem estar apanhando dentro de casa. E muitas delas podem não registrar um boletim de ocorrência, podem não pedir uma medida protetiva. O que a delegada, como mulher, como delegado, como agente da lei, tem a dizer para essas mulheres, Wesley, que de repente estão passando por uma situação semelhante e estão acompanhando o Balanço Geral agora, Wesley? Doutora, o Parra pergunta para a senhora, né, como mulher, também uma agente da lei, uma delegada, em relação às mulheres que estão sofrendo situações parecidas agora, estão sendo ameaçadas ou passam por algum problema psicológico com companheiros, devem procurar a polícia. Qual que é o conselho que a senhora tem para essas mulheres?
Assim, a gente pede que no menor sinal de violência já nos procure, né, pra gente pelo menos tirar dúvida, explicar como funciona a medida protetiva de urgência, né, os dados não mentem, então a maioria esmagadora das vítimas que são vítimas aí de feminicídio que acabam tendo a vida ceifada e não tinham medida protetiva, ou seja, não tinham buscado a nossa ajuda ainda, né, então a gente tem que entender que a lei existe, que a lei não é para ser rasgada, não é só uma folha de papel, né, a medida protetiva também não é só uma folha de papel sem efetividade, como muita gente pensa, né? Os números não mentem, ela de fato é eficaz e ajuda na proteção das mulheres. Geralmente vítimas de feminicídio já têm um histórico e infelizmente já vem sofrendo há algum tempo. A violência doméstica ela é muito imprevisível. Em regra tem um histórico, mas também tem situações que a gente não prevê, não consegue ajudar porque na primeira ocasião já culmina infelizmente nesse tipo de crime mais grave. Importante falar também sobre a acolhida dessas mulheres aqui na delegacia, né? Tem uma equipe preparada para conversar, enfim, também até uma forma psicológica ali para essas mulheres aqui da Polícia Civil. Exatamente. O papel da Delegacia da Mulher é acolher de forma humanizada a mulher, né? Então o atendimento aqui é feito em sala separada, é um ambiente apartado da outra delegacia, então não tem movimentação de outras pessoas, né? Então um sigilo maior e um ambiente mais confortável e acolhedor para essa mulher. Doutora, um pouco sobre o Alexandre agora, ele ainda segue foragido, denúncias também são importantes? A gente pede à população aí, quem tiver notícias, né, sobre o paradeiro do Alexandre, que entre em contato, né, qualquer notícia que tiver, qualquer informação é importante pra gente nesse momento. Ele seria um usuário de drogas, né? Segundo os familiares, sim. Só reforçando, se ele não tinha antecedentes criminais, né, eu tinha apenas em 2014 uma ameaça, né, mas não chegou a ser preso. Na verdade, 2014 era em relação à própria vítima, né? Mais recente era essa situação da irmã dele, de uma ameaça em relação à irmã. Doutora, a família chegou a comentar com a gente que assim, já tinha um histórico ali também de brigas, né, do casal, enfim, que no domingo, aparentemente, eles ficaram brigando ali durante todo o dia. A senhora teve acesso, por exemplo, com as oitivas? Como que teria sido esse domingo, esse fim de semana para a família? Pelo que a gente sabe ali, pelo que a gente entendeu, a mãe do casal ia até sair pela manhã ali para visitar alguns parentes e não foi porque o casal já estava brigando, né? Mais cedo ele até estaria com uma espécie de espeto, assim, que ele mesmo teria fabricado e um facão na mão. A mãe, então, ele teria gritado a mãe teria pedido para guardar esses objetos, ela guardou, me mostrou que estavam ali na residência dela mesmo. Mas durante o dia todo eles estavam brigando. E aí a mãe, antes de sair de casa, viu que tudo estava mais tranquilo. E segundo o relato dela, pouco após ela chegar em Aricanduva, ela recebeu a ligação da filha dela contando sobre o que tinha acontecido. No momento do crime, ele teria agido sozinho? Sozinho. Doutora, a partir de agora com a fuga, se alguém colaborar com a fuga dele, também pode responder de alguma forma, né? Ou seja, quem sabe que ele cometeu esse crime não deve colaborar com isso. Exatamente. Quem colaborar, quem de alguma forma cobertá-lo, ajudá-lo a se esconder aí, responde certamente. Doutora, obrigado pela atenção. Parras, tem mais alguma pergunta para a doutora? Ela segue ao meu lado. Não, agradecer, Wesley, agradecer a disponibilidade da doutora Camila conversando ao vivo com a gente. Acho que esse recado para as mulheres é importantíssimo e reforçar também de que as denúncias são essenciais, porque é um homem que tem que ser preso. É questão de honra para a polícia prender esse homem, esse covarde. Pode ser feita a denúncia pelo 181 mesmo ou tem um telefone específico da delegacia por aí, Wesley? Doutora, o Parra agradece também a sua disponibilidade aqui com a nossa equipe de reportagem, eu também agradeço pela atenção. Só para reforçar, o número 181, tem algum outro número específico da Delegacia da Mulher aqui de Arapongas ou esse é o canal de denúncia? 181 é melhor. Tá certo. Obrigado pela atenção, doutora. Uma boa tarde para você. Isso, Parra. Então, a doutora Camila Costa conversou com a gente ao vivo aqui na tela do Balanço Geral e daqui a pouco nós vamos ouvir também o familiar que conversou com a gente no local do crime. Infelizmente, ele presenciou essa tarde trágica para a família dessa mulher vítima de feminicídio. Parra. Obrigado por enquanto ao Wesley, que já vai trazer para a gente o depoimento do cunhado, alguém que presenciou o histórico. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para a delegada pelo seguinte, porque você que de repente mulher está me acompanhando agora e eu sei que a audiência do Balanço Geral é maior de mulheres do que de homens. E de repente você está sofrendo dentro da sua casa. De repente o seu companheiro, ele te humilha, ele te xinga, não deixa você sair. E daqui a pouco começa uma agressão física, um empurrão, um puxão de cabelo. E assim vai. A delegada deixou isso bem claro. Claro que existem monstros que não vão demonstrar sinal nenhum. O cara vai lá e mata na primeira discussão que tem. Agora, geralmente, eles vão dando sinais, vai caminhando numa evolução. O próprio Observatório NEAS trabalha com isso, acho que são 18 ou 20, os itens da escala da violência contra a mulher. Eles vão começando, eles vão aumentando e vão se potencializando. E os dois, segundo os vizinhos, tiveram em pé de guerra ontem o dia inteiro.
até culminar com o assassinato por volta de 5 e pouco da tarde, infelizmente. Então, se você, mulher, está passando por isso, denuncie. Ah, Parra, mas é meu companheiro, denuncie. Converse com amigos, converse com seus pais que te amam e vá na delegacia. A delegada falou, a medida protetiva não é um simples papel. Na grande maioria dos casos, ela consegue evitar. Não evita todos, não evita todos. Mas na grande maioria dos casos, vai dar um basta no homem. Vai dar uma afugentada nesse homem. E se ele volta para você e fala, eu vou mudar, só da boca para fora, esquece que ele não vai mudar. Se ele demonstra com atitude, dá para dar o voto de confiança. Caso contrário, infelizmente, você vai estar dormindo com perigo literalmente ao seu lado. 12h16, daqui a pouco eu trago para você o depoimento do